eu vou te ensinar esse recheio aqui que é super versátil. Você pode desde fazer esse brigadeiro de ninho delicioso ou transformá-lo em uma mousse deliciosa, que fica bem levinha, nada enjoativa e bem aerada. E o detalhe, ela fica consistente para você fazer bolos. Claro que ele precisa estar refrigerado, mas fica perfeito e bem estruturado. Então, bora aprender essa delícia! Começar a fazer o nosso mousse de ninho, a gente vai começar fazendo uma base que nada mais é do que um brigadeiro de leite ninho, tá? Aqui eu vou usar o leite em pó ninho, porém você pode usar qualquer outra marca, só que claro, né, gente? Aí se for fazer para vender, vocês não vão falar que é um mousse de ninho, aí vocês falam que é um mousse de leite em pó, combinado? Pra gente ser justo com o nosso cliente, tá? Nós vamos usar 2 caixinhas de leite condensado. Porém, eu vou primeiro colocar uma caixinha e vou adicionar o leite em pó, tá? Coloco o leite em pó e aí eu misturo bem. Lembrando que o fogo tá desligado, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque o leite ninho, se a gente não misturar bem ele, não desmanchar bem ele vai deixar depois o nosso doce cheio de bolinhas, tá? Então, mistura bem. Se você for fazer só o brigadeiro de leite ninho e quiser deixar o brigadeiro ainda mais cremoso e deixar ele com uma maior validade, porque o brigadeiro de leite ninho, ele cristaliza muito rápido, tá? Mesmo congelando, ele acaba cristalizando muito rápido. Então, para aumentar a validade, cremosidade do nosso brigadeiro, você pode colocar uma colher de sopa, uma média de 20 gramas, de manteiga. Pode margarina? Não, não pode margarina. É manteiga, tá bom? Então, leite condensado, leite em pó e agora mais uma caixinha de leite condensado. Pronto, coloquei outra caixinha, vou misturar bem. E aí, depois de bem misturadinho, nós vamos acrescentar uma caixa de creme de leite, tá? Se você fizer só o brigadeiro, não for transformar em uma mousse, você pode colocar até mesmo 2 caixinhas. Assim você vai ter um brigadeiro mais cremoso, menos doce também, tá? Ele vai ficar mais suave, fica bem gostoso. Então 2 caixas de leite condensado, 80 gramas ou 4 colheres bem cheias de sopa de leite em pó e uma caixa de creme de leite. Por último, eu vou adicionar chocolate nobre, tá? Chocolate nobre. Isso vai deixar o nosso brigadeiro mais gostoso, tá bom? Val, se posso fazer só brigadeiro de leite ninho e depois transformar na mousse? Pode sim, não tem problema, porque isso vai fazer até você economizar um pouquinho, né? Vai ficar mais barato. Se você fizer o brigadeiro de ninho sem chocolate e fizer um outro brigadeiro usando chocolate, você vai ver a diferença, fica bem mais gostoso quando a gente usa o chocolate, tá bom? Então, misturei bem, vou acender aqui o meu fogo, potência sempre média para alta, tá? Toda vez que eu fizer um brigadeiro aqui ou alguma base que tenha um brigadeiro, vocês vão sempre ouvir falar temperatura média para alta. Por quê? Porque o leite condensado, aqui também o chocolate, ele tem um percentual grande de açúcar, tá? O açúcar, quando ele fica muito tempo no fogo, o que acontece? Carameliza. Então, se a gente fizer um brigadeiro no fogo baixo, ele vai demorar muito tempo para cozinhar. E esse tempo que ele vai ficar cozinhando, vai acontecer o quê? Ele vai caramelizar, vai ficar aquele brigadeiro puxa, sabe? Muitas vezes o brigadeiro branco ele fica amarelado, então é muito tempo cozinhando. Então aqui agora eu vou somente misturar, mexendo sempre nas laterais e no fundo, tá? Até chegar ao ponto de recheio. E antes da gente chegar ao ponto aqui do nosso brigadeiro de recheio, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, o seu like, porque eu sei que você tem gostado das receitas, e ativa o sininho aqui para você ser lembrado, avisado de toda nova receita que entrar aqui no canal. A descrição da receita sempre fica no box de informações. Então, ao lado do título aqui do nosso vídeo, vai estar ou uma setinha ou a palavrinha mais. É só clicar ali que vai abrir toda a descrição certinha. A descrição vai estar sempre em colheres, xícaras ou em gramas,
que assim todo mundo consegue fazer. Agora, ó, bora terminar de dar o ponto aqui do nosso recheio. Ó, então aqui já tá começando a ficar bem consistente, tá? Só que ainda não tá no ponto de bloco, ó. Tá quase. Então a gente vai misturar bem. Não para de mexer, tá, gente? Não para. Mexe sempre bem no fundo e depois aqui nas laterais, para que não corra o risco de queimar, tá? Então vamos misturar, tá quase no ponto, ó. Falta bem pouquinho. Enquanto isso a gente continua mexendo. Para um pouquinho de mexer, dá uma inclinadinha na panela. Começou a desgrudar aqui do fundo, nosso brigadeiro tá pronto, tá? Ponto de recheio. Então, como eu falei antes, a gente vai transformar em um mousse, mas você simplesmente pode fazer assim, ó, e colocar aí nos seus bolos, tá? Brigadeiro de leite ninho. Eu só acrescentaria aqui, como a gente usou 2 caixinhas, 2 colheres de sopa de manteiga. Até antes eu falei, coloca uma colherzinha de manteiga, só que é 1 colher de manteiga a cada caixinha de leite condensado, tá? Então, como a gente usou 2 caixas de leite condensado, nós vamos usar 2 colheres de sopa de manteiga. Vai dar mais ou menos 40 gramas, tá bom? Então, ó, pegamos um pouquinho na espátula, largamos aqui. Ele ficou sobreposto, ó, ele já não junta mais, tá? Para de mexer um pouquinho, a gente inclina a panela, começa a desgrudar. Então, está pronto. Desligar o meu fogo e aqui agora a gente mistura bem. Então, quando a gente desligar o fogo, a gente vai misturar bem, tá? Por quê? Porque a panela tá quente. Se a gente deixar parado aqui, vai continuar o cozimento, tá bom? E depois que a gente desliga, quando a gente mexe bem assim, a gente traz mais cremosidade pro nosso recheio, mais brilho, tá? Vai parecer até que ele perdeu o ponto, ó, porque ele fica mais líquido, tá? Mas quando cai na panela, ele não se mistura, tá bom? Então agora a gente vai passar para um outro recipiente para deixar descansando, esfriando. E quando ele estiver frio, ele vai ficar numa consistência mais firme, porém cremosa, tá? Então peguei aqui um refratário, a dica é, coloca em algo maior, porque como depois nós vamos acrescentar um chantilly batido para transformar em uma mousse, a gente vai precisar de espaço para misturar bem, tá? Então aqui, ó, brigadeiro prontinho. Agora eu vou pegar um plástico filme, vou colocar bem em contato, tá? Pode colocar plástico filme, pode colocar aqueles saquinhos que a gente encontra em feira, mercado. Eu gosto sempre de comprar uma bobina assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Claro, tem que usar sempre limpinho, né, gente? Então eu costumo tirar, como o meu é saquinho, tem uns que já vem cortadinho, ó. Então eu costumo sempre cortar ele e colocar em contato aqui. Ó, então eu cortei ele, ó, não tá mais saquinho, né? Cortei. Ó, então eu cortei ele, abri, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, bem em contato. Que assim não deixa cristalizar, não deixa criar aquela película, tá? Então vamos deixar esfriando aqui. Quando esfriar eu volto pra gente transformar esse brigadeiro aqui em uma mousse, tá? Então o nosso recheio, ó, já está bem frio, tá? Aí eu vou tirar o plástico que a gente havia colocado em contato com ele. E olha a textura disso, gente. Ó, um brigadeiro extremamente cremoso. Mas quando a gente pega assim na colher, ó, peguei uma porção bem generosa, ó. A gente coloca assim pra baixo, não cai da colher, tá? Isso é o quê? O ponto correto do brigadeiro pra gente estar usando em recheio dos nossos bolos. Que aí não vai vazar, não vai transbordar. Claro, sempre usando na quantidade adequada, tá bom? Para cada tamanho de bolo. Então, olha aqui, ó, que lindo e cremoso ficou o nosso recheio. Ó. Olha o brilho dele. Então, agora a gente vai transformar ele em uma mousse deliciosa e bem levinha. Então, para transformar aqui o nosso brigadeiro de ninho em uma mousse bem leve, bem gostosa e ao mesmo tempo estruturada, eu vou adicionar chantilly, tá? Aqui eu tenho 150 gramas ou ml, tá? De chantilly. E aí eu bati ele em ponto firme. Então, quando a gente vira, ó,
ele não cai, tá? Ele está bem firme. Fazer o que? Eu vou começar a adicionar chantilly aos pouquinhos, tá? Aqui no nosso brigadeiro e vou começar a misturar, ó. E aí a gente vai colocar todo o chantilly aqui, sempre assim, coloca aos pouquinhos e vai misturando, tá? Até ficar por completo bem misturadinho. Se quiser também bater na batedeira, pode bater, não tem problema, mas numa velocidade sempre bem devagar, tá? Senão aqui, ó, a mão a gente vai aos pouquinhos misturando e aí ele vai ficando também bem homogêneo. Ó, quando começar a já misturar mais um pouquinho, a gente pega e acrescenta mais chantilly. Se quiser misturar com um fouet, também dá certo, tá? Então assim eu vou fazer até ficar tudo bem misturado. Eu peguei aqui a batedeira manual, tá? E eu vou começar, ó, a bater bem devagarzinho. Por isso que a gente precisa colocar o nosso brigadeiro em um recipiente maior, tá? Para ter espaço depois de estar misturando, ó. Eu vou sempre aos pouquinhos porque eu não quero bater muito, tá? Só para deixar tudo bem homogêneo mesmo. Dá pra fazer à mão? Dá pra fazer à mão, só vai demorar um pouquinho mais. Ó, eu vou só tirar um pouquinho aqui a batedeira. Vou pegar a minha espátula, ó, e vou trazer o chantilly pra cá, ó. Quando a gente for mexer com a espátula, sempre assim, tá? Trazendo lá de baixo para cima. Então, vou misturar aqui, ó, rapidinho mais uma vez. E aí eu vou finalizar, ó, aqui com a espátula de novo, tá? Olha aqui, gente, essa textura, olha isso. Cremoso, extremamente cremoso, fica bem levinho, tá? Bem levinho mesmo. E olha aqui, é estruturado, tá? Bem estruturado, ó. E isso que ainda não foi pra geladeira. Então, depois que ir pra geladeira, ela vai ficar mais firme. Porém, não fica dura, tá? Continua muito, muito cremosa. Então, gente, nossa mousse está prontinha, tá? E aí eu posso já montar o meu bolo, que aí o bolo vai depois para a geladeira descansar e ela vai ficar mais estruturada. Ou eu posso pegar e levar ela agora para a geladeira, sempre bem coberta, tá? Coloca de novo um plástico aqui bem em contato e leva para gelar de novo. Lembrando que quando a gente usar esse recheio, né, para os bolos, precisa de refrigeração, tá? Fazer por exemplo, um copo da felicidade, algo assim, precisa de refrigeração, tá bom? Então, o bolo levou pra mesa na hora de cantar os parabéns e consumir ele, tá bom? Não é aconselhado deixar muito tempo fora da geladeira. Mas olha isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, o que falar desses recheios, né? Super gostoso, receita bem versátil, bem simples de fazer, rápida. Então a gente pode pegar esse brigadeiro de ninho que é maravilhoso e transformar nessa mousse, como vocês viram, que fica super cremosa, airada, estruturada. Então dá pra gente fazer aí tortas, né, bolos refrigerados, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Porque o recheio de ninho é um dos mais procurados na confeitaria, né? Então não pode ficar fora de seu cardápio. Se você tinha dificuldade de fazer, dificuldade acabou. Faça essa receitinha, depois volte aqui e me conte o que achou. Ou então tira foto, me marca lá no Instagram, que eu estou lá como Valéria Galtério Cake Designer, que eu vou ter o prazer de repostar também aí a sua produção. Por hoje era isso, espero que você tenha gostado e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos!